que a gente pode falar que mudou de lá pra cá? De lá pra cá? Nossa. Primeiro, vai lá, pega pra ela aquela boneca. Pega lá pra ti. Cadê aquela boneca? Pega lá, Kiara. Cadê? Aquela boneca que a gente guardou ali, a da galinha pintadinha. Ou a Duda que tá lá? Qual que tá lá? A Júlia. A Duda. Então pega lá pra mamãe, deixa eu ver qual é. Pega lá, Kiara. Ela tá andando, né? Ó, a rapidez. Era o único remédio capaz, o único capaz de impedir a AME. Ame. Essa flexão do verbo amar pode significar também atrofia muscular espinhal, uma doença rara, degenerativa, que afeta o neurônio motor e não tem cura. Dados de 2022 do Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal, o INAME, mostram que 1.509 pessoas foram diagnosticadas com a doença no Brasil e que ela atinge 1 a cada 10 mil nascidos vivos. De acordo com estudos, a AME é a causa mais frequente de morte infantil por conta de doença genética. Mas existe um remédio que pode reduzir consideravelmente as sequelas graves, o Zolgensma. Inclusive, ele é considerado um dos remédios mais caros do mundo, avaliado em cerca de 6 milhões de reais. Em uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma menininha conseguiu o direito de tomar esse medicamento. E recentemente, o executivo também passou a ter um olhar diferenciado para as crianças com AME, o que resultou na Portaria 172, de 6 de dezembro de 2022, que disponibiliza o Zolgensma para bebês até 6 meses de idade que tenham AME tipo 1 e estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas por dia. A menininha que falei é essa aqui, a Kiara. Nós a conhecemos enquanto ela ainda era essa bebezinha linda e tinha acabado de tomar o Zolgensma. Esse nosso primeiro encontro com a Kiara, você vai conferir agora. Oi, tudo bem? Prazer. Samanta, tudo ótimo. Prazer, Oi, oi, tudo bem, gente? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer, Tudo Samanta. bem. O vídeo, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, linda! Tudo bem? Você tá com vergonha? Tá maravilhosa. Ai, Kiara, tá mostrando o vestido. Tá mostrando? Nossa, mas seu vestido tá lindo, Kiara. Dá tchau pra todo mundo. Ana Elisa. Ela tá olhando todo mundo. Dá tchau, assim, Ai, muito bom ter vocês aqui. Vamos lá? Vamos conversar? Vocês moram aqui perto, né? Moramos. Ai, ótimo. A gente vai sentar bem ali, ó, naqueles bancos. Quando que você ficou sabendo que estava grávida da Kiara? Você começou a desconfiar? Como é que foi? É porque eu comecei a sentir dor já. Então eu já falei pra ele, acho que eu tô grávida, eu tô sentindo dor. E aí a gente fez o teste, realmente eu tava grávida. Aí eu chorei, como ele falou que toda gravidez eu choro. Chorei muito. E aí depois a gente já acostuma, né? É um susto mesmo, né? E depois já virou alegria, né? O susto que passa e vai virando amor, alegria. A Kiara, no primeiro mês de vida mesmo, a minha mãe estava conosco lá em casa para me dar um suporte, né? E ela falou, minha filha,
essa bebê treme as mãos. E quando eu pegava a Kiara também, o corpinho dela estralava já. E eu já tinha tido outras filhas, eu nunca tinha visto isso, né? Mas com o tempo também, as perninhas dela foi parando de mexer mais. E ela não, olha aqui, ela não firmava a perninha nem assim que ela tá fazendo agora. Ficava uma geleiazinha. Ó, você pega, ficava uma geleia a perna dela. E aí a gente, diante da pandemia mesmo, a gente ligou para a pediatra, ela estava com 8 meses. E nós relatamos tudo, olha, os estralos não estão passando, os tremores. A gente está achando algumas coisas estranhas na Kiara. Nós precisamos de uma consulta de emergência. A dose que mudou a vida da Kiara veio por meio de uma liminar do Superior Tribunal de Justiça. A Kaira, mãe da Kiara, é advogada e atuou na causa em prol da filha. Ela participou da análise das peças e de todo o processo. Mas quem também esteve por trás da caminhada processual foi a advogada Daniela Tamanini, com quem eu converso agora. Oi, Daniela, obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, obrigada a vocês, Samanta, por esse espaço na mídia que é tão importante para a gente. Então, já para começar, eu queria que você nos ajudasse a contar a história da Kiara do ponto de vista processual. Mas a primeira porta que a família bateu não foi na do judiciário, não é isso? Sim, exatamente. Inicialmente, quando a família recebeu o diagnóstico da doença e houve a prescrição primeiro da medicação Spinraza, o primeiro passo que nós tomamos foi fazer um passe de alto custo. Diante da demora na resposta e da gravidade do caso, nós então nos socorremos ao judiciário para tentar fazer com que o plano de saúde fizesse o custeio dessa medicação. Eu chorei por uns 3 dias sem parar. Eu pensava que eu não ia conseguir mais levantar do sofá. Daquele terceiro dia eu levantei, pesquisava internacionalmente se tinha teste, que remédio era esse. Eu vi que crianças tinham sido incluídas em teste. Aí começou a luta pela Kiara. Todas as vezes quando eu tinha minhas recaídas, era no medo de pensar como seria o amanhã se não conseguisse rápido o remédio. Ela tomou 2 remédios, mas vamos falar do Spinraza agora. Na verdade, não sei se é Spinraza, Spinraza, eu sempre me confundo. Bom, eu também não sei muito bem, mas a gente costuma falar Spinraza. Pronto, ela teve que travar uma batalha na justiça para conseguir tomar esse remédio. E isso não acontece só com quem tem AME, vamos dizer assim, né? Mas com muitas pessoas que têm doenças raras. Por que as negativas do governo quanto ao primeiro medicamento? Bom, eu acredito que seja mais uma questão de falta mesmo de disponibilidade orçamentária naquele momento, de previsão orçamentária talvez fosse a palavra mais adequada. Mas no caso da Kiara, nós inicialmente entramos já direto contra o plano de saúde por ela ser beneficiária de plano de saúde, né? Então, pela lei dos planos de saúde, toda medicação que for subcutânea, intramuscular ou endovenosa e que tenha registro sanitário na Anvisa, então tem cobertura pelos planos de saúde, ainda que não esteja previsto no contrato. Esse foi o processo da Justiça Trabalhista? Isso. No caso da Kiara, como era um plano de saúde de autogestão, o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento recente de que a competência para apreciação desse pedido, de fato, seria da Justiça do Trabalho. Então, nós ajuizamos essa ação perante a Justiça do Trabalho, a liminar foi concedida sem qualquer problema e o plano de saúde, então, iniciou o custeio da medicação. São 6 doses, 4 doses de ataque, depois 2 doses de manutenção, mas com a superveniência da decisão do STJ, que garantiu a ela também a medicação Zolgensma, não foi preciso tomar as outras doses. Então, ela tomou 3 doses e hoje ela segue muito bem. Graças a Deus, ela não precisou mais de nenhuma dose do Spinraza. E como está esse processo? Ele continua em aberto, é isso? Sim, o plano de saúde, como de direito deles, recorreu, mas é um entendimento que nós acreditamos que não vai mudar justamente por isso. Pela lei dos planos de saúde, como existe esse registro sanitário, é obrigação do plano de saúde fazer esse custeio. Graças à portaria editada pelo Ministério da Saúde, crianças de até 6 meses de idade, com alguns requisitos estipulados, têm o direito de receber a medicação pelo SUS.
E agora os planos também devem custear o remédio. Mas na época que a Kiara precisava tomar a medicação, vocês tiveram que recorrer à justiça, não é isso? Como foi? Certo. Quando nós começamos essa busca pelo Zolgensma, não havia ainda no Brasil o registro sanitário da medicação. Então, nós fizemos um protocolo administrativo requerendo que o Ministério da Saúde fornecesse a medicação. Como não houve uma resposta concreta se haveria ou não esse custeio pelo Estado, nós então impetramos o mandado de segurança junto ao STJ em desfavor do ministro da Saúde, alegando inclusive essa omissão. O ministro relator, o doutor Napoleão, resolveu então abrir um prazo curto, mas para que o ministro da Saúde tivesse a oportunidade de dizer de forma concreta se forneceria ou não, e diante dessa negativa, então, coube ao judiciário decidir a questão. Doutora Glaucia, eu quero saber o que é a AME. A AME, a atrofia muscular espinhal, ela é uma doença neurodegenerativa de causa genética. O que ocorre é que a gente não produz o gene importante, o SMN1. Ele é produzido de uma forma que foi mutado ou deletado. Com isso, ele não vai produzir a proteína SMN, que é uma proteína importante para a boa funcionalidade dos músculos, né? Então, eles deixam de inervar as fibras musculares e o músculo deixa de fazer a sua função motora. Com isso, os músculos ficam sem força, eles perdem a força, eles ficam hipotônicos, eles ficam flácidos. Além disso, a gente pode ter também pequenos tremores no músculo ou língua, né? E a reflexia, que é uma coisa importante, aquele examezinho quando a gente faz o martelo, ele fica abolido na musculatura. E é o grande problema, como nós temos músculos e células, né, que precisam dessa proteína no corpo todo, eles começam a atingir também a musculatura da respiração. Daí o grande problema, né, o maior risco de óbito, porque aí os músculos intercostais não estão funcionando direito, a criança não consegue respirar espontaneamente, precisa de algo mecânico para isso. E aí, é uma pergunta que eu quero fazer com certeza, como é que você soube do caso da Kiara? Como é que Kiara chegou até você? A Kiara chegou porque ela foi encaminhada pela pediatra aos 9 meses de idade por ter um atraso no desenvolvimento, né? Então a Kiara não sentava, ela não tinha força alguma nas pernas, reflexo não tinha, né? Apresentava tremores, choro muito fraquinho. E assim a gente começou a nossa luta com ela, né? Quais os medicamentos que a Kiara usou ou também que podem ser utilizados por uma outra criança ou pessoa com AME? A medicação, o tratamento medicamentoso específico para a AME é muito recente, né? Então, em 2019, a gente tem o Spinraza, que é uma medicação que já é liberada pelo SUS, que a gente faz essa medicação intracecal na parte lombar, na coluna, de forma periódica, né? Então, o objetivo é melhorar da funcionalidade aquelas proteínas, né, que não tem função adequada. Com isso, a intenção é justamente para a doença não progredir, né? E o que a gente tem de novidade, que a Anvisa liberou agora em agosto de 2020, foi o Zolgensma, né? É super novo, é uma medicação totalmente contrária à ação do Spinraza até então. Ela vai fazer uma troca gênica. Então, aquele gene alterado, SMN1, né, que já veio alterado, ele vai ser modificado, substituído por um gene funcionante. E você foi até Curitiba, não é? Com a Kiara e a família dela, para a Kiara poder tomar o Zolgensma. Como é que foi essa experiência? Foi muito gratificante, né? Pela experiência pessoal e profissional, né? Eu não tinha presenciado, não tinha ainda tido esse contato com o Zolgensma. A doutora Adriana, lá de Curitiba, ela já tinha uma experiência há algum tempo
E aí eu consegui acompanhar, né, essa parte toda. Inclusive o desenvolvimento imediato, já algum desenvolvimento muito discreto, mas eu já consegui observar nos primeiros dias. Nós vamos falar sobre a negativa e o pedido do Zolgensma um pouco mais para frente. Agora, quero ver contigo quais os passos devem ser dados por quem não tem plano de saúde e precisa utilizar o Spinraza que a Chiarinha usou nos primeiros meses da doença. Bom, para toda e qualquer ação judicial, o que a gente precisa primeiro é comprovar que houve uma negativa de fornecimento pelas vias administrativas. Então, para todas as crianças que não têm um plano de saúde e que precisem do Spinraza, o primeiro passo é fazer o requerimento junto à farmácia de alto custo do seu estado. Muito embora seja amplamente divulgado que o governo faz essa dispensação, essa distribuição do Spinraza de forma gratuita, muitos estados essa não é realidade. Ainda estando previsto na lista do Rename como uma medicação a ser fornecida, nós encontramos muitos óbices e muitas vezes precisamos socorrer ao judiciário ainda nos casos da medicação Spinraza. Frente a essas negativas que a Chiara teve, eu acredito que até por conta disso, familiares, amigos e pessoas que também nem conheciam a Chiara se juntaram para conseguir arrecadar o valor necessário para a Chiarinha tomar o Zolgensma. Você também acompanhou toda essa mobilização? Sim, também participei das ações da campanha, das carreatas, das divulgações nas redes sociais, porque nós temíamos que, quando a justiça de fato pudesse decidir sobre o caso, a Chiara não tivesse mais tempo hábil de tomar essa medicação. O Zolgensma é uma medicação que ela precisa ser tomada até os 2 anos de idade ou antes da criança atingir 20 quilos. Como a Chiara, infelizmente, teve um diagnóstico tardio sobre a doença, então nós corríamos contra o tempo e contra os efeitos da AME, né, que são devastadores. E por essa razão, então, a família, a população, de uma forma geral, abraçou a causa e começou a fazer doações, artistas participaram, jogadores de grandes times doaram camisetas, foram feitas rifas, e no final foi possível arrecadar aproximadamente 6 milhões de reais. Gisele, você é tia da Chiara, né? Como foi quando você ficou sabendo do diagnóstico da Chiara? Eu paralisei, para falar a verdade, assim. Eu fiquei sem reação porque eu não sabia nem para onde ir, na verdade. E com isso, chocada com a notícia, porque pesquisando já sabia com a gravidade da doença, eu passei noite sem dormir, revirando a internet para saber como e com que a gente poderia dar uma vida melhor, né? Uma vida mais sem tantas limitações para Chiara. Sim. E aí descobri várias crianças que tinham a mesma deficiência genética e que elas faziam campanha na internet para arrecadação de dinheiro. E também descobri o medicamento, né? O Zolgensma, que custa 12 milhões de reais. E daí começamos a pensar, eu e meu marido, a pensar como a gente ia começar essa campanha. Essa luta aí, isso. Né? E nisso pensei, né? Com quem eu posso falar para convencer minha cunhada? Porque ela sempre foi muito discreta, nunca gostou de aparecer assim nas mídias sociais, nunca foi muito adepta, né? Às redes sociais. E aí eu falei, bom, eu preciso de alguém que conheça ela profundamente para me ajudar e me dar ideias. E aí que eu cheguei na Aline. E a Aline entrou nessa história, né, Aline? Como é que foi que chegou esse convite? Aí a Gi me mandou um WhatsApp, me ligou e falou, olha, você deve estar, ela até começou, você deve estar sabendo do problema da Chiara e tal. Eu vi que tem um medicamento que custa 12 milhões, já vi várias crianças que fazem campanha.
Que tal a gente falar com a Caia? Vamos criar uma marca, vamos fazer vamos ter alguma ideia de como a gente pode fazer isso e vamos conversar com a Caia. Então, eu quero saber qual foi o primeiro passo da campanha. O que vocês pensaram? Não, a gente tem que fazer isso primeiro para ver se deslancha. Acho que é a parte da comunicação, né, Aline? O Instagram. Na verdade, Instagram, porque a gente pensou, precisa ter visibilidade. Precisam conhecer a história da Kiara. É pandemia. Não tem como a gente sair na rua. Então, a gente precisa ir para a rede social. E aí, a gente foi para o Instagram. Na verdade, a campanha ela já surpreendeu no primeiro final de semana. Nós lançamos o Instagram no sábado de manhã. No domingo à noite, a gente tinha 5.000 seguidores, que a gente achava que não ia ser tão rápido. E aí a gente começou com esse trabalho e todos os dias a Kiara ganhava muitos seguidores. O próximo plano de ação não foi nem nosso. O próximo plano de espalhar a notícia da Kiara partiu de empresários. Dos empresários que colocaram os outdoors, os primeiros outdoors na cidade sem que a gente soubesse. Aí a campanha começou realmente a tomar uma proporção maior, não só nas redes sociais, mas na cidade mesmo. E aí foi quando a gente veio com essa ideia de que se Águas Claras abraçasse a causa da Kiara, a gente conseguiria os 12 milhões. Então, ali a gente se pegou. Essa doença, ame de ter um nome bonito, mas é devastadora. Ela é uma doença neurodegenerativa que compromete as funções vitais do ser humano, de uma criança. Uma vez uma menina gravou, eu não lembro o nome dela, mas ela passou, viu o outdoor, se comoveu, resolveu fazer o aniversário dela, doação para Kiara. Uma festa virtual e ela fez de doação. Então a gente começou a ter essas ajudas. As lojas começaram a fazer promoções pela Kiara, marcando no Instagram, você ganhava tanto. Aquilo dali foi expandindo e virando aquela... A gente tinha, chegou a época da gente ter tipo 50 ações pela Kiara. Vocês se surpreenderam com o alcance, né? Porque além dessa ajuda de vários empresários e que vocês nem tinham mobilizado, por conta própria eles chegaram e fizeram vários atos, vários artistas se comoveram também com a causa da Kiara, né? Vocês imaginavam isso? Não, de jeito maneira, tipo assim, a gente sabia que poderia ter um alcance muito grande, mas sinceramente a gente esperava alcançar pessoas normais. Quando a gente via os artistas se mobilizando, fazendo um vídeo, até mesmo o Beluco, que é o cantor aqui de Brasília, disponibilizando lá o QR Code na tela dele. Aí você fica pensando assim, né? O alcance foi uma coisa assim, inesperada, realmente. Até nas lives, não só na do Beluco, mas em outras lives de alcance nacional também. Kiarinha, vai dar certo! Meu papai do céu, meu farol na escuridão, o meu maior troféu é ter sua proteção. Quanto tempo durou essa campanha? 3 meses e 10 dias. Um recorde. Um recorde. 3 meses. 3 meses mais intensos. 3 meses que eu acho que valeram por no mínimo 3 anos. 3 anos. De tão intenso que foi. Mas foi um recorde mesmo, assim, graças a Deus. E conseguimos. Conseguimos. Quanto vocês arrecadaram? Pouco mais de 6 milhões. Chegando no final das contas, né? Pouco mais de 6 milhões foi arrecadado pela campanha. Graças a Deus. E Daniela, como foi a chegada aqui no STJ? E por que o STJ e não a Justiça Federal? Certo. Quando nós iniciamos a pesquisa por essa ação, tanto dos fundamentos quanto outras ações que já tinham sido providas na Justiça, o que nós identificamos naquela época é que o governo demorava aproximadamente 7 meses para fazer o pagamento depois de proferida a decisão liminar. Nós não tínhamos esse tempo para lutar pela vida da Kiara. Ao mesmo tempo, nós entendemos que a nossa documentação era suficiente para demonstrar o direito líquido e certo dela de receber a medicação. Eram diversos laudos, tanto de médicos da rede pública como da rede privada, laudos genéticos,
laudos de outros profissionais da área da saúde que acompanhavam a Kiara e todos no mesmo sentido da imprescindibilidade dessa medicação para que a Kiara pudesse ter uma vida próxima ao normal. Então, diante dessa farta documentação, nós decidimos arriscar e entrar diretamente no STJ para que o STJ decidisse se de fato essa era uma medicação que o governo deveria ou não custear para a população. E outras crianças que tenham AME, elas têm possibilidade de fazer esses exames comprobatórios pelo SUS? Sim, e quanto a isso, o SUS também apresenta um excelente trabalho. As crianças que são atendidas pelo SUS não ficam sem essas prescrições, talvez seja um pouco mais lento a aquisição de todos esses relatórios, até porque o médico passa em determinado dia da semana, mas sim, nós temos outros casos aqui, como da menina Helena, que também ganhou a liminar em Anápolis, e todo o processo dela é feito pelo SUS. Quanto tempo demorou para sair a decisão? Depende muito caso a caso, né? No caso no caso da Kiara, como houve essa solicitação de que o ministro da Saúde tivesse oportunidade de dizer se de fato forneceria ou não, isso acabou atrasando um pouquinho, porque, salvo engano, foi dado um prazo de 10 ou 15 dias, então atrasou um pouquinho, mas a liminar saiu em cerca de 30 dias, foi muito rápido. Na Justiça Comum também vem acontecendo isso, não de abrir esse prazo para que a outra parte fale, mas muitas vezes o juiz solicita uma perícia, o que, ao nosso ver, é totalmente desnecessária, uma vez que a doença ela é comprovada através de laudo genético. Então, se há o laudo genético e há a prescrição do médico indicando aquela medicação, nós entendemos que a perícia passa a ser desnecessária, mas, ao mesmo tempo, também entendemos que o judiciário precisa desse reforço, desse apoio de profissionais da área da saúde para ter mais certeza ao proferir as decisões. Qual foi o passo que vocês deram para tentar conseguir o remédio para ela? Foi o mandato de segurança, né, no STJ. Né? E aí foi quando a gente entrou com o mandato de segurança no STJ solicitando a complementação do valor arrecadado na campanha da Kiara, né? Que era a campanha Todos Juntos pela Kiara. E quando a decisão saiu? Nossa Senhora! Acabaram as incertezas. Eu falo, foi outra coisa que me surpreendeu, né? Porque mesmo sendo advogada, assim, eu não imaginava uma decisão tão linda, tão digna, como foi a do ministro Napoleão Nunes Maia, sabe? Ele abordou todos os pontos, sabe? Ele teve todo o amparo, né? A Kiara teve a recomendação por 6 médicos para tomar o Zolgensma, então assim, ele teve todo o amparo para tomar uma decisão, ele estudou o caso. Quando você lê a liminar dele, você vê que ele estudou, não foi uma simples liminar. Então você vê assim, foi uma decisão em que entrou uma vida ali, que ele realmente olhou que aquela vida, né, tinha valor. Parece que há outras crianças com isso. E o pior, sabe o que é? É que o tratamento tem de ser precocemente urgente. Que depois de certa idade, eu acho que é 2 anos. 2 anos. Depois de 2 anos, o tratamento não tem mais eficácia. E aí, a pessoa terá de consumir um medicamento que é igualmente muito caro por todo o resto da sua vida. E eu fiz uma estimativa de qual seria o custo menor. Entendeu? Os 7 milhões agora, ou esse outro remédio durante toda a vida da criança, até o Altíssimo chamá-la. E o de 7 milhões, era mais barato. Era mais barato. Era mais defensável. Vai abrir um caminho para as outras? Vai. Vai, abriu já. Já abriu? Já abriu.
O chamado precedente. Esse aqui é o chamado precedente. Então isso aqui vai servir de precedente. Eu espero que alguém que vai julgar no futuro um caso semelhante diga, rapaz, cadê o precedente? Esse é aqui do Luiz Napoleão. Eu concordo com isso aqui. Eu acho muito difícil. E o cara, rapaz, eu estou vendo, eu não concordo com isso aqui não. Vou dar contra, vou negar. Acho difícil. A boa notícia é que as crianças mais novas não vão mais precisar entrar na justiça. Mas e aquelas que passaram da idade ou não cumprem os requisitos do Ministério da Saúde? Quais argumentos, por exemplo, foram apresentados no processo da Chiara? Bom, além da previsão da cobertura, o mais importante é a questão do direito à saúde, o direito também à proteção integral da criança, as preferências que as pessoas com deficiência têm, né, as garantias que elas têm também de que elas possam se desenvolver em plena igualdade, né? A decisão do ministro determinou a complementação do dinheiro do que foi arrecadado na campanha. Como foi feita a prestação de contas, Daniela? Certo. Nosso pedido não foi para complementação inicialmente, era para o fornecimento integral. Como nós conseguimos avançar de forma considerável na campanha, coisa que não acontece na maioria das campanhas brasileiras, então, durante o decorrer do processo, como a nossa quantia vinha sendo cada vez mais considerável, nós comunicamos à Justiça de que havia essa campanha em andamento e disponibilizamos o recurso integral para que fosse feito o abatimento do valor que o Estado teria que desembolsar para o custeio desse medicamento. Então, uma vez que fomos nós próprios que oferecemos ao Judiciário esse valor, o ministro, então, determinou essa prestação de contas para que nós demonstrássemos quanto foi arrecadado e quanto foi gasto. Como o dinheiro foi integralmente gasto com a aquisição da medicação, a prestação de contas foi relativamente simples. Nós apresentamos a nota fiscal do valor que foi desembolsado e, inclusive, restituímos à União uma parte do valor que inicialmente ela havia desembolsado. Então vamos lá, vamos pro parquinho, Chiara? Vamos! Esse quero. E a minha? Quer ver a minha? Olha lá a Aninha no balanço. De vestido verde igual vocês. Tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Quanto tempo! Vocês estão bem? Sem máscara agora? Ai, que coisa boa! Bom. Tudo, e você? Oh, com licença. Oi, gente, tudo bem? Meu Deus, Chiara, você tá tão gigante. Que linda! Tudo bem? Ela era tão pequenininha, não é? Olha, gente, que lindeza. É você, Chiara. Eu vou fazer pequeno. E tava tudo Diz ela que quer voltar a ser pequena. Ela quer voltar a ser pequena? Falou, não foi, Chiara? Ai, tem horas que eu quero também. Essa é a Chiarinha? Aninha. E a Aninha, olha lá. É? Olha o tamanho dela. Que lindeza. Muito linda. E tava tudo muito recente, né, nessa época. Ela tinha acabado de tomar o Zolgensma, não é? Quer ir com a Aninha? Quer ir no colo da Aninha? Quer ir no seu? Ih, coisa boa, hein, Chiara? O que vocês viram de diferença depois que ela tomou o Zolgensma? Com relação à força dela já, ela grita, ela bate palma e faz barulho, ela tá autoconfiante, ela quer ir pro chão, ela pede para ir pro chão, ela vai pegar um objeto agora, ela volta para a posição sentadinha, antigamente ela ficava deitada no chão. Ela rola, tá rolando com rapidez,
A perninha dela tá... a gente põe ela assim em pezinha, firma a perninha dela. Ela consegue firmar por alguns segundos, a gente só apanhando a mão, né? Ah, quando põe ela de barriguinha para baixo, ela levanta a cabecinha, faz posição de princesinha, que a gente fala. E ela ri, porque antes, barriga para baixo, ela só chorava. Dá um beijo na mamãe. Ah, meu Deus, cadê a mão da Kiara? Quantos anos a Kiara tem? Como é que você canta aquela música? Baby Shark, tá, 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 tá. Como é que é, Aninha? O que a gente pode falar que mudou de lá pra cá? De lá pra cá? Nossa. Primeiro, vai lá, pega pra ela aquela boneca. Pega lá pra tia. Cadê aquela boneca? Pega lá, Kiara. Cadê? Aquela boneca que a gente guardou ali, a da galinha pintadinha. Ou a Duda que tá lá? Qual que tá lá? A Júlia. A Duda. Então pega lá pra mamãe, deixa eu ver qual é. Pega lá, Kiara. Ela tá andando, né? Ó, a rapidez. Aí esse ano ela começou todos os dias na escola. Ela tá fazendo natação. A professora mesmo fala assim que ela já tem, por exemplo, se ela quer respirar, ela levanta a cabeça sozinha, exerce independência. Então ela já aprendeu, ela fala que ela já consegue se salvar, né? Como ela diz. Então olha só, uma criança, né? Que não conseguia levantar a cabeça, né? Sim. Eu não imagino o que passa pela cabeça de vocês quando vocês lembram, assim, né, desse início e quando vocês veem a Kiara hoje. Porque eu acho que deve passar um filme na cabeça. Sempre é muita gratidão. Muita gratidão. Esses dias mesmo eu falava pra minha mãe, eu pego as pernas dela, eu beijo, beijo, beijo. Eu falo, Senhor, obrigada por essas perninhas, né? Obrigada por esses bracinhos fortes, obrigada. Eu beijo mesmo ela e assim, e agradeço mesmo, né? Agradeço a Deus. E essa história eu falo que quando a gente agradece a Deus, envolve tudo que Ele trouxe junto, né? É a história dela, é o que foi a nossa família, é o que foi cada um que participou da campanha da Kiara, né? O que foi o ministro que concedeu a liminar para a Kiara. Enfim, quando a gente agradece em nome de Deus, porque a gente acredita que isso tudo foram pessoas, né, que Ele escolheu a dedo para fazer parte dessa história. Então, assim, não tem como, a gente é gratidão, assim, sempre, sempre. E hoje, essa lindeza que está pedindo o microfone, que eu vi. Ah, é? Que tá andando, dançando. Quais as terapias que ela ainda faz para auxiliar, né, na locomoção e nesse desenvolvimento dela? O que é que você faz hoje? Vamos falar, a Kiara faz fisioterapia, TO, natação, é fisioterapia motora e respiratória. Fono. Hoje, uma família que tem um diagnóstico de um filho com AME, né, ele não é o fim, né, e sim o início de uma nova vida, né. É uma alegria imensa, né, saber que, ainda mais quando tomado precocemente, a gente já viu reportagens, tem crianças que correm, pulam, que a doença não manifestou. Então, claro, né, cada criança é uma doença severa, genética severa, né, que se manifesta de forma diferente em cada ser humano, tem os seus graus, mas que com diagnóstico precoce, a vida é salva. Acredita que decisões como a da Kiara e dessas famílias serviram como precedente até a gente chegar a essa portaria editada pelo Ministério da Saúde? A gente acredita que a solução real passa pela implantação da política pública correta. A judicialização ela acontece quando a política pública não existe,
né? Quando, no nosso caso, por exemplo, da AME, a gente tem uma tecnologia, a gente tem um medicamento, a gente tem a ciência avançando numa velocidade que é importante e a política pública não andando na velocidade que a comunidade precisa. Então, é aí que acontece a judicialização. A gente não acredita na judicialização como um instrumento para a solução do problema, mas ela, de fato, acaba sendo um fator que força o governo a pensar e repensar. E como é que vocês, do Instituto, as famílias também, das crianças, receberam essa portaria? A incorporação dos Zolgensma ao SUS foi muito comemorada, precisa ser muito comemorada, e é um grande passo para a comunidade AME e para a sociedade em geral. Porque a gente está falando de uma terapia gênica, de uma tecnologia extremamente avançada, que se o Brasil não incorporasse, a gente estaria ficando para trás no avanço tecnológico, no avanço da medicina. Então, isso é muito importante. Dito isso, essa comemoração precisa ter uma certa parcimônia. Por quê? Porque a incorporação aconteceu de forma muito restrita. E a medicação foi aprovada, a incorporação no SUS, apenas para bebês de até 6 meses de idade e que não precisem de ventilação mecânica por mais de 16 horas por dia. Infelizmente, com essas restrições, a grande maioria dos pacientes vai ficar de fora, continua de fora do acesso. Primeiro porque a bula preconiza o tratamento até 2 anos de idade. Segundo porque, resultado de um trabalho de levantamento, de mapeamento e de registro que o INAME faz desde 2019, a gente sabe que, no Brasil, 51% dos bebês com AME tipo 1, que é o tipo mais grave, eles são diagnosticados após os 6 meses de idade. Então, de certa forma, se constrói uma política pública que exclui a grande maioria dos pacientes da comunidade. Então, eu te falo com absoluta certeza. A incorporação da forma como ela aconteceu não vai diminuir a quantidade de casos judicializados e a quantidade de pacientes e crianças que precisam recorrer ao judiciário para ter o seu direito à saúde garantido. Certo, sim. Acredita que essa decisão, por exemplo, do ministro Napoleão, favorável a dar a medicação à Chiara, sirva de precedente e possa mostrar um caminho para esses outros agentes, né, da justiça sobre o caminho que devem seguir na implementação aí do Zolgensma? Sem dúvida, é muito importante. Quando esses casos chegam nos tribunais superiores e a gente tem decisões tão robustas e tão bem feitas, né? Essas decisões precisam realmente servir de precedentes e essas jurisprudências precisam gritar nos casos de juízes ou de tribunais que estão indo na contramão, né? E por acaso o Ministério da Saúde deu alguma justificativa para esse acesso tão restrito ao Zolgensma? Essa discussão ela é muito, muito profunda, né? De um lado, eles discutem a questão de evidência científica, mas a gente está falando de um tratamento que já tem evidência científica de vida real de alguns anos aí, pelo menos 4 anos, né? Mas a questão se resume muito mais ao lado financeiro do que ao lado da evidência. Se a medicação custasse R$10, nada disso estaria sendo discutido. Então, de fato, é uma questão financeira, de impacto financeiro e de orçamento, que é relevante, sim, trazer a discussão, mas a gente precisa discutir as soluções também. É importante a gente lembrar que essa incorporação ela resultou no primeiro acordo de compartilhamento de risco que está sendo assinado entre o Ministério da Saúde e uma indústria farmacêutica. Esse mecanismo do compartilhamento de risco pode ser uma solução muito importante para dar mais velocidade no acesso para os pacientes, não só
que possuem atrofia muscular espinhal, mas que possuem tantas outras condições, doenças raras e que necessitam de medicamentos de alto custo. E hoje os planos de saúde, eles também têm que custear o Zolgensma e eles estão mais ou menos com os mesmos requisitos da portaria do Ministério da Saúde, né? A lei estabelece que, após a publicação da portaria de incorporação, pela incorporação no SUS, a ANS tem 60 dias para incluir esse medicamento no rol da ANS e ele passa a ser de cobertura obrigatória pela saúde suplementar. A partir de já, após a decisão da ANS, os planos de saúde já são obrigados. Mas, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, a gente já viu o caso de, após essa publicação, o paciente dá entrada com pedido administrativo no plano de saúde e, infelizmente, ter o seu direito recusado, né? O diagnóstico precoce é uma arma fundamental também nessa luta. Um passo muito importante já foi dado. A Lei 14.154 de 2021, ela contempla a AME na ampliação dessas doenças cobertas pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal. Mas, segundo a lei, a AME está na 5ª e última fase desse plano, né? Essa lei, ela tinha 1 ano de vacatio legis e ela está em vigor desde maio do ano passado. Infelizmente, muito pouca coisa foi feita e nós temos feito um trabalho muito forte de advocacy em busca da implantação da política pública adequada, né, para que a gente consiga dar velocidade na implantação de todas essas fases e ter uma previsão de quando que efetivamente os bebês nascidos no Brasil serão triados para a AME. E a gente sabe, é interessante pensar isso, né? Porque a gente luta por essa política pública não pelos nossos filhos. O meu filho já tem AME, os neurônios motores dele já se foram, né? Porque ele não foi triado no teste do pezinho. A gente luta pelas gerações futuras de AME, porque a gente não quer que eles passem por tudo que os nossos filhos passaram. A gente quer que eles escrevam uma história diferente, com oportunidades diferentes. E depois de acompanhar toda essa história de perto, qual o sentimento? De dever cumprido? Com certeza. É uma satisfação pessoal muito grande e, mais ainda, reforça para nós, operadores de direito, que a justiça existe sim e que o judiciário está aí de portas abertas para a população, para atender todas essas demandas, principalmente as demandas de saúde, que são tão importantes e que muitas vezes são tão negligenciadas pelo Estado. Daniela, muito obrigada por conversar com a gente e mostrar essa história tão linda da Kiara. Imagina, obrigada a vocês. Mais uma vez, esse espaço na imprensa para a gente é fundamental. Quanto mais pessoas conhecerem a doença DAME, quanto mais pessoas souberem das dificuldades, mais fácil ficará o acesso para essas famílias que muitas vezes se veem perdidas, sem esperança, mas que saibam que sim, que se não conseguirem administrativamente, o judiciário está aí fazendo um belo papel e garantindo a todos o direito à saúde e o direito à vida digna. E o seu nome? Samantha. As audiências com pessoas, com autoridades, sempre a gente tentava explicar o que era AME. Sabe? A gente nunca falou só da Kiara, né? Porque a gente queria o que era que entendesse o que estava acontecendo. E não se tratava só da Kiara. Então, assim, quando você pergunta o que representou a justiça representou a justiça. Literalmente, né? Na literalidade da palavra. Porque ela foi corajosa, ela foi a tempo, ela foi destemida a decisão, né? Porque ele foi a favor da vida, né? Ele foi ao encontro do que preconiza a Constituição, a vida em primeiro lugar, né? E foi linda porque
essa doença, ela causa a falência de neurônios motores diariamente, então não tinha tempo. Tempo era vida. E cada neurônio que falece, ele não volta mais, né? Hoje a Kiara está andando, mas se tivesse demorado mais, talvez ela nem andasse. Talvez ela nem levantasse a cabeça mais. Então, e eu vejo que hoje, muito mais do que foi para a Kiara, né? Ela serviu de base para quantas outras crianças, né? E hoje, quantas crianças já tomaram, já está no SUS, né? E no rol da Anvisa. Então, assim, olha aí o que foi a justiça.